Meu filho escreveu: "Não espere a gente para a ceia de Natal. Vamos para a casa dos meus sogros. Eles são mais importantes que você. Aliás, sempre foram." Eu não respondi. Apenas fechei todas suas contas e cancelei seus cartões. Na manhã seguinte, ele apareceu na minha porta. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Nunca pensei que meu próprio filho quebraria meu coração numa manhã de terça-feira, mas lá estava, brilhando na tela do meu celular como uma pequena bomba. Antes daquela mensagem, minha vida era comum, previsível. Eu tinha 60 anos, morando sozinha na casa que meu falecido marido, Antônio, e eu tínhamos comprado há 30 anos. Antônio. Só de pensar no nome dele, meu peito apertava. Conheci Antônio numa festa junina da igreja em 1982. Eu tinha 18 anos, ele tinha 21. Estava ajudando na barraca de cachorro-quente quando ele apareceu, todo desajeitado, tentando ganhar um ursinho de pelúcia no jogo das argolas. Errou todas. Eu ri. Ele se virou, viu meu sorriso e disse: "Posso tentar de novo se você ficar aqui assistindo?" Fiquei. Ele errou mais 5 vezes. Mas na sexta tentativa, ganhou o ursinho e me deu. Ainda tenho ele guardado. Casamos 1 ano depois. Não tínhamos nada. Antônio trabalhava como mecânico, eu como auxiliar de escritório. Morávamos num apartamento minúsculo, mas éramos felizes. Tão felizes. Planejávamos tudo juntos. "Vamos economizar para comprar uma casa", Antônio dizia. "Vamos ter um filho. Vamos construir uma família de verdade." E construímos. E 7 anos depois de nos casarmos, Bruno nasceu. Antônio chorou na sala de parto. Chorou segurando nosso filho. "Este é o maior tesouro que temos, Carmen. Vamos protegê-lo sempre." E protegemos. Ou achávamos que estávamos protegendo. Com Bruno pequeno, continuamos economizando. Levou mais 3 anos, mas finalmente compramos nossa casa. Um lar de verdade para nossa família. Antônio sempre foi um homem de palavra. Quando disse que economizaríamos para o futuro do Bruno, ele cumpriu. R$ 100 por mês, religiosamente. Mesmo quando o carro quebrou e precisávamos de outro. Mesmo quando a geladeira pifou. Mesmo quando eu fiquei doente e faltei trabalho. "O dinheiro do Bruno é sagrado", ele dizia. "Não se toca. É para o futuro dele." Durante 34 anos fomos felizes. Tivemos problemas, claro. Antônio perdeu o emprego 2 vezes. Eu tive um aborto espontâneo quando Bruno tinha 6 anos. Passamos por brigas, silêncios, reconciliações. Mas sempre juntos. Sempre um time. Até que veio o câncer. Pâncreas. Estágio 4. Os médicos deram 6 meses. Antônio durou 8, lutando cada dia. E foi nesses últimos meses que ele mudou. Não fisicamente só, mas emocionalmente. Ficou brutalmente honesto. "Carmen", ele disse numa tarde, 2 semanas antes de morrer. "Preciso te dizer algo sobre pessoas." Eu estava segurando a mão dele, ajustando o travesseiro. "O que é amor? Sabe meu primo Júlio? O que a gente ajudou quando ele perdeu o emprego?" "Aquele mesmo." Ele continuou, a voz fraca. "Dei R$ 5.000 para ele. Disse que ia pagar. Nunca pagou. E sabe o pior? Encontrei ele no shopping semana passada comprando tênis caros. Me viu e atravessou para o outro lado." "Por que você nunca me contou?" perguntei. "Porque tinha vergonha. Vergonha de ter sido trouxa." Ele apertou minha mão. "Carmen, as pessoas te mostram quem elas são. Acredite nelas da primeira vez. Não gaste sua vida esperando que mudem." Eu esperei que Júlio fosse grato, que fosse honesto. Ele me mostrou que não era, mas eu ignorei os sinais. Não cometa esse erro. Principalmente com Bruno. Principalmente, porque ele é nosso filho. E às vezes filhos se tornam estranhos. Na época, achei que era a morfina falando. Antônio delirando. Mas ele estava lúcido, estava me preparando. Antônio morreu numa quinta-feira de manhã. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão. Bruno estava lá também, do outro lado da cama. As últimas palavras do Antônio foram para mim. "Te amo, Carmen. Proteja nosso dinheiro. Proteja você." E então se foi. Bruno chorou. Eu chorei.
Fizemos o velório, o enterro, recebemos as condolências. E então a vida continuou, mais diferente, mais vazia, mais silenciosa. Antônio tinha partido há 3 anos quando aquela mensagem chegou. 3 anos em que tentei reconstruir uma rotina. Café da manhã na varanda, trabalho voluntário na biblioteca às terças e quintas, almoços de domingo que eu cozinhava para Bruno e Cristina sempre que eles tinham tempo, o que ultimamente não era frequente. Porque Bruno tinha mudado. Não de repente. Foi gradual. Tão gradual que quase não percebi até ser tarde demais. Quando Bruno era criança, ele era grudado em mim. Mamãe, me leva na escola? Mamãe, me ajuda com o dever? Mamãe, vamos fazer biscoitos juntos? Ele era doce, atencioso. Quando tinha 7 anos e eu fiquei gripada, ele fez um desenho para me animar. Era eu e ele de mãos dadas embaixo de um arco-íris. Embaixo estava escrito com letra torta: Eu te amo, mãe. Você é a melhor do mundo. Na adolescência, ele teve seus momentos de rebeldia, que adolescente não tem. Mas mesmo assim, havia carinho. Ele me defendia quando amigos faziam piadas de mãe. Minha mãe é foda, ele dizia. Trabalhou 2 empregos para me dar tudo. Sempre se esforçou por mim. Vocês não têm ideia da sorte que tenho. Quando entrou na faculdade de administração, ele me ligava toda semana. Mãe, como você está? Comeu direito? Precisa de alguma coisa? Nas férias, vinha passar tempo comigo. Assistíamos filmes, cozinhávamos juntos, conversávamos sobre tudo. Ele me contava sobre as meninas que estava conhecendo, os amigos, os planos. Um dia vou comprar uma casa para você, mãe. Uma casa grande com um jardim enorme. Você merece. E então, no último ano da faculdade, ele conheceu Cristina. A primeira vez que Bruno falou dela, soou apaixonado. Mãe, conheci uma menina incrível. Chama Cristina. Ela é linda, inteligente, trabalha com marketing. Acho que é a certa, sabe? Fiquei feliz por ele. Meu filho encontrando o amor. Quando finalmente a conheci, 3 meses depois, ela parecia perfeita. Cristina chegou no domingo de almoço toda sorridente, com flores para mim. Carmen, posso te chamar de Carmen? Ou prefere que eu chame de mãe? Ouvi tanto sobre você. Bruno fala de você o tempo todo. Ela me abraçou apertado. Estava tão nervosa para te conhecer. Quero tanto que você goste de mim. Como não gostar? Ela era educada, bonita, atenciosa. Me ajudou na cozinha, elogiou a comida, fez perguntas sobre minha vida. Tudo tão perfeito que deveria ter desconfiado. Mas houve um momento. Só um. Eles estavam no sofá da sala. Eu estava na cozinha lavando louça. A porta estava entreaberta. Ouvi a voz da Cristina, baixinha, mas clara. Sua mãe é legal, mas essa casa é meio velha, né? A gente podia convencê-la a vender e comprar um apartamento menor. Aí sobraria dinheiro para... Bruno a interrompeu. Cristina, essa é a casa dela. Ela ama esse lugar. Eu sei. Era só uma ideia. Fingi não ter ouvido. Disse a mim mesma que era só conversa. Jovens casais pensando no futuro. Normal. Mas deveria ter prestado atenção. O casamento foi 5 anos atrás. Uma cerimônia bonita num salão alugado. Cristina estava radiante. Bruno feliz. Eu estava na primeira fileira, sorrindo, segurando o buquê extra. Durante a recepção, Cristina me chamou para uma foto. Minha sogra favorita. Me abraçou apertado. Obrigada por tudo, Carmen. Por criar esse homem maravilhoso. Vou cuidar dele, prometo. Mais tarde, quando fui ao banheiro, passei pelo corredor onde Cristina conversava com a irmã dela ao telefone. Ela não me viu. Garota, você acredita? Bruno é o pacote completo. Trabalho bom, mãe viúva com grana guardada, casa quitada. Eu dei sorte. A irmã disse algo que não ouvi. Cristina riu. Claro que eu amo ele, mas não vou negar que a situação financeira ajudou. Estou cansada de passar perrengue, sabe? Agora é nossa hora. Meu estômago revirou, mas, de novo, ignorei. Era o dia do casamento dela. As pessoas falam besteira quando estão nervosas, animadas. Não significava nada, ou significava tudo. Nos primeiros meses de casados, Bruno ainda era atencioso. Ligava 2 vezes por semana, vinha almoçar domingo sim, domingo não. Cristina vinha junto, sempre simpática, sempre elogiando.
Mais devagar, as ligações espaçaram. 2 vezes por semana viraram uma. Uma virou quinzenal. Os almoços de domingo ficaram mensais. Quando eu ligava, Cristina atendia. Oi, Carmen. Bruno está no banho. Vou pedir para ele te ligar. Ele nunca ligava, ou ligava 3 dias depois. Desculpa, mãe. Trabalho está corrido. A gente se fala semana que vem. E então começaram os pedidos. Mãe, estamos precisando de ajuda. O carro velho quebrou de vez. A Cristina precisa de um confiável para ir trabalhar. Você poderia emprestar 15 mil? É só até a bonificação dela sair. Claro que sim, Bruno. Família se ajuda. Transferi o dinheiro. A bonificação nunca veio. Ou veio e eles não me pagaram. Nunca soube. 2 meses depois, outro pedido. Mãe, as dívidas da faculdade da Cristina estão acabando com a gente. Todo mês sai quase 2 mil de juros. Você poderia ajudar a quitar? 20 mil. Prometo que a gente devolve parcelado. Hesitei. Mas era meu filho. Meu único filho. Transferi. Eles nunca mencionaram pagamento. 6 meses depois, a cozinha. Mãe, a gente está reformando. É investimento, sabe? Vai valorizar a casa. Mas o empreiteiro quer 30 mil adiantados. Você tem? Dessa vez, realmente hesitei. 55 mil em menos de 1 ano. Mas Bruno parecia desesperado. Por favor, mãe. Você é a única que pode ajudar. Transferi. Nunca fui convidada para ver a cozinha pronta. E depois disso, silêncio. Semanas sem ligação. 1 mês inteiro. Quando finalmente consegui falar com Bruno, foi breve. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Nada. Só queria saber de você. Que bom. Olha, preciso desligar. A gente se fala. Clique. Me senti pequena, invisível, como se tivesse me tornado inconveniente. E talvez tivesse. Talvez fosse só a mãe de quem se lembra quando precisa de dinheiro. Comecei a notar outros sinais. Aniversários esquecidos. Meu aniversário de 59 anos passou sem ligação. Mandei mensagem. Oi, filho, hoje é meu aniversário. Ele respondeu no dia seguinte. Nossa, desculpa, mãe. Parabéns atrasados. Um emoji. Era tudo o que eu valia. Dia das Mães. Costumávamos passar juntos. Ele sempre me dava flores. Fazíamos um almoço especial. Naquele ano, ele mandou flores por entrega. Nem veio. Mensagem. Estamos viajando. Aproveita as flores. Te amo. Viajando. Descobri depois pelo Instagram da Cristina que estavam num resort em Angra, postando fotos de piscina, drinks caros, sorrisos largos, mas não tinham tempo para almoçar com a mãe. Eu tinha notado as mudanças lentamente. Bruno costumava ligar a cada poucos dias só para saber como eu estava. Então se tornou 1 vez por semana, depois a cada 2 semanas. Quando ele ligava, Cristina estava sempre lá no fundo, e as conversas pareciam tensas, ensaiadas. Ele perguntava como eu estava, mas nunca esperava tempo suficiente para ouvir a resposta real. Mãe, não vamos poder ir domingo, se tornou sua frase favorita. Ainda assim, eu dizia a mim mesma que era normal. Ele tinha 34 anos, construindo sua carreira no mercado imobiliário. Cristina trabalhava com marketing. Eles estavam ocupados. Jovens casais precisavam de seu espaço. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que algo estava errado. Sabia que meu filho estava se afastando. E a pior parte, eu deixava. Porque confrontar significaria admitir que talvez ele não me amasse tanto quanto eu amava ele. E essa verdade era pesada demais para carregar. Então comecei a fazer mais pedidos. Mãe, a Cristina está com problemas de saúde. Precisamos de 12 mil para uns exames. Transferi. Mãe, tivemos um imprevisto com o imposto. 10 mil, dá? Transferi. Cada vez que transferia, esperava que fosse diferente. Que ele ligasse agradecido. Que viesse me visitar. Que dissesse, mãe, você salvou a gente. Te amo tanto. Mas não acontecia. Era só, obrigado, mãe, seguido de semanas de silêncio. 87 mil reais em 18 meses. E eu continuava esperando. Esperando ele voltar a ser o menino que desenhava arco-íris para mim. O adolescente que me defendia. O jovem que prometia me comprar uma casa com jardim. Mas esse Bruno tinha sumido. Ou talvez nunca tivesse existido.
Então veio o ano novo. Não vamos poder ir, mãe. Os pais da Cristina estão recebendo. Tudo bem, eu disse, engolindo minha decepção. Talvez possamos ter nossa própria celebração no dia seguinte. Vamos ver. Eles nunca apareceram. Nunca ligaram. Quando mandei mensagem para o Bruno, ele respondeu 2 dias depois com um emoji de joinha. Um joinha para a mãe dele. Passei o ano novo sozinha, requentando um peito de peru comprado em mercado e assistindo filmes antigos. Disse a mim mesma que era só um feriado. O Natal seria diferente. O Natal sempre foi nossa época especial. Quando Bruno era pequeno, ficávamos acordados até meia-noite decorando a árvore juntos. Ele insistia em colocar a estrela no topo. Me levanta, mãe. Eu quero colocar. E Antônio me ajudava a erguer ele, e Bruno, todo orgulhoso, encaixava a estrela torta. Então tirávamos foto, nós 3 abraçados em frente à árvore. Família. Mesmo adulto, ele sempre vinha para casa no Natal. Trazida vinho, me ajudava na cozinha, contava histórias do ano. Era nossa tradição, nossa conexão. Passei semanas me preparando. Comprei presentes pensados. Um relógio que Bruno tinha mencionado meses atrás. Um perfume caro para Cristina. Planejei o cardápio favorito dele. Peru, farofa, torta de maçã com canela. Fiz seus biscoitos favoritos, sequilhos com canela extra, aqueles que ele comia 5 de uma vez quando criança. Mandei mensagem para ele 2 vezes para confirmar que ele estava vindo. Sim, mãe. Vamos estar aí. Alívio inundou através de mim. Viu? Eu estava me preocupando à toa. Bruno ainda se importava. Ainda éramos família. Então, na manhã de terça-feira, a mensagem chegou. Não espere a gente no Natal. Vamos para a casa dos pais da Cristina. Eles são mais importantes que você. Aliás, sempre foram. Li 3 vezes, 4 vezes, 5. Eles são mais importantes que você. Aliás, sempre foram. Não preferimos passar com eles. Não prometemos aos pais da Cristina, mas uma declaração direta. Você não importa. Você nunca importou. Sentei na mesa da minha cozinha, meu café esfriando, encarando aquelas palavras. Minhas mãos estavam tremendo. Meu peito parecia apertado, como se alguém tivesse enrolado faixas ao redor das minhas costelas e estivesse puxando mais apertado, mais apertado. Por 20 minutos, encarei meu telefone. Meus dedos pairaram sobre o teclado uma dúzia de vezes. Queria ligar para ele, exigir uma explicação, perguntar o que eu tinha feito de errado. Levantei e fui até a sala. Lá estava a foto do Bruno com 3 anos, sorrindo sem dentes da frente, me abraçando apertado. Peguei o porta-retrato. Minhas mãos tremeram. Esse era meu bebê. O menino que eu embalei nas madrugadas quando tinha febre, cantando baixinho até ele dormir. O filho que eu protegi de pesadelos, deitando ao lado dele até ter certeza que estava tranquilo. O garotinho que dizia que ia casar comigo quando crescesse porque eu era a menina mais bonita do mundo. Onde esse menino tinha ido? Quando ele virou esse homem frio que escrevia, aliás, sempre foram. Meus olhos encheram de lágrimas. Peguei o telefone. Disquei o número dele. O dedo pairando sobre o botão de ligar. Só uma conversa. Talvez houvesse um mal-entendido. Talvez ele estivesse tendo um dia ruim. Talvez Cristina tivesse escrito sem ele saber. Talvez ele não soubesse como aquelas palavras me destruíram. Talvez... Mas então algo me parou. Aquela voz. A voz do Antônio. Carmen, as pessoas te mostram quem elas são. Acredite nelas da primeira vez. Não gaste sua vida esperando que mudem. Bruno tinha acabado de me mostrar exatamente quem ele era. Aliás, sempre foram. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Não foi só crueldade de momento. Foi a verdade que ele sempre sentiu. Só que agora, sem precisar do meu dinheiro, ele podia ser honesto. Coloquei o porta-retrato de volta. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Travei o telefone sem ligar. Não chorei mais. Não liguei. Não respondi a mensagem. Em vez disso, abri meu notebook. Entrei na minha conta bancária e olhei a lista de contas que havia aberto para o Bruno ao longo dos anos. A conta poupança onde eu vinha depositando dinheiro desde que ele nasceu, a conta de investimento que Antônio e eu tínhamos aberto para seu futuro, a conta do mercado financeiro que adicionei no ano passado. Meus dedos estavam firmes agora. Fechei cada uma delas. Os números na tela do meu computador se confundiram.
Tive que piscar várias vezes antes de poder vê-los claramente. 347 mil reais. Era quanto eu tinha economizado para o Bruno ao longo de 34 anos. Antônio e eu tínhamos começado a primeira conta no dia em que Bruno nasceu. 100 reais por mês, todo mês, sem exceções. Mesmo quando o dinheiro estava apertado, mesmo quando tínhamos que pular nossas próprias férias ou dirigir nosso carro um ano extra, nunca perdemos um depósito. Isto é para o futuro dele, Antônio costumava dizer. Faculdade, casamento, casa, o que ele precisar. Continuei depois que Antônio morreu. Na verdade, aumentei os depósitos ao longo dos anos conforme meu salário crescia. E com os rendimentos acumulados e a correção monetária, o fundo cresceu bem além dos depósitos mensais. Bruno era meu único filho, minha única família. E agora, com 3 cliques, transferi cada centavo para uma nova conta, uma somente com meu nome. Minha mão se moveu para o mouse novamente. A conta conjunta que abrimos há 2 anos, aquela que Bruno me convenceu que precisávamos para emergências, mostrava um saldo de 83 mil reais. Dinheiro que eu tinha depositado ao longo dos meses para o caso de. Ele tinha acesso total a ela. Mudei as configurações da conta, removendo o nome dele. Então transferi esse dinheiro também. 430 mil reais agora completamente fora do alcance dele. Sentei para trás na minha cadeira, meu coração batendo forte. O que eu tinha acabado de fazer? Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha vizinha, Mariana. Jogo de cartas quinta-feira. Precisamos de uma 4ª pessoa. Ignorei. Não conseguia pensar em jogos de cartas agora. Em vez disso, abri uma planilha e comecei a documentar tudo. Cada empréstimo, cada transferência, cada promessa de pagamento que nunca se materializou. 15 mil para o carro, nunca mencionado novamente. 20 mil para empréstimos estudantis, sem ideia se foram mesmo pagos. 30 mil para a reforma da cozinha. Nunca fui convidada para ver a cozinha finalizada. 10 mil em abril passado que Bruno disse que era para impostos. 12 mil em junho para contas médicas. Cristina supostamente tinha. 87 mil reais em 18 meses. Nada disso foi pago de volta. Nada disso sequer foi reconhecido. E isso não incluía as contas que acabei de fechar. Esse era dinheiro que ele nem sabia que tinha perdido ainda. Me senti enjoada. Não por causa do dinheiro, eu podia pagar a perda, mas por causa do que isso significava. Meu filho tinha estado me usando sistematicamente, deliberadamente. Por quanto tempo isso estava acontecendo? Ele alguma vez pretendeu me pagar de volta? Ou eu era apenas uma conta bancária conveniente com fundos ilimitados e sem perguntas? Lembrei do rosto da Cristina no casamento do Bruno há 5 anos. Ela tinha sido encantadora aquele dia, me chamando de mãe e falando sobre como estava animada para fazer parte da família. Mas houve aquele momento quando a ouvi falando com a irmã. Bruno está bem de vida, sabe? A mãe dele está sentada em toda a herança do Antônio. E naquele outro momento no primeiro almoço, a gente podia convencê-la a vender a casa. Aí sobraria dinheiro. Quantos outros momentos eu tinha ignorado? Quantos sinais eu tinha deixado passar porque queria acreditar que meu filho me amava? Levantei, minhas pernas instáveis, e caminhei até a janela. O céu de dezembro estava carregado de nuvens, prometendo as típicas chuvas de verão. 2 casas adiante, os Andrade já estavam colocando luzes de Natal. Natal. Amanhã. Eu passaria sozinha porque meu filho tinha decidido que eu nunca importei. A dor me atingiu então, aguda e repentina. Agarrei o parapeito da janela, minha respiração vindo em suspiros curtos. Este era meu filho, o bebê que segurei através de incontáveis noites sem sono. A criança que enfaixei e confortei e torci por. O adolescente que me deixou louca, mas que eu amei ferozmente de qualquer jeito. O homem que tinha acabado de me dizer que eu nunca importei. As lágrimas vieram finalmente, quentes e raivosas. Deixei-as cair. Fiquei naquela janela e chorei pelo filho que perdi. Se ele alguma vez realmente tinha sido a pessoa que eu pensava que era. Quando as lágrimas pararam, me senti diferente. Mais vazia, mas também mais clara. Não ia deixar isso me destruir. Não seria a mãe patética que continuava dando e dando enquanto seu filho pegava e pegava. Criei Bruno para ser melhor que isso. Se ele escolheu este caminho, isso era com ele.
mas eu me protegeria. Sequei meu rosto e voltei para meu computador. Precisava de um advogado, não qualquer advogado, alguém especializado em direito de família e planejamento patrimonial. Também precisava de documentação, cada mensagem de texto, cada e-mail, cada extrato bancário mostrando as transferências. À meia-noite, tinha tudo organizado numa pasta na minha área de trabalho. Encontrei 3 advogados que tinham excelentes avaliações. Anotei perguntas para fazer a eles. Até comecei a rascunhar um novo testamento porque se Bruno e Cristina pensavam que eu era apenas uma velha indefesa que poderiam manipular, estavam prestes a aprender o contrário. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez olhei, uma mensagem do Bruno. Te vejo em breve. Encarei aquelas 3 palavras. Te vejo em breve. Depois do que ele disse. O que isso sequer significava? Então entendi. Ele ainda não sabia. Não sabia que fechei as contas. Não sabia que movi o dinheiro. Ele pensava que tudo ainda estava igual. Sorri. Só um pouquinho. Deixe-o pensar isso. Deixe-o vir. Eu estaria pronta. Na manhã de quarta-feira, sentei no escritório da doutora Patrícia Santos, advogada. Seu escritório ficava no 3º andar de um prédio reformado no centro, com grandes janelas com vista para a avenida principal. Tudo nele dizia competência, as estantes organizadas, os diplomas emoldurados da USP, o jeito que ela olhou nos meus olhos quando apertou minha mão. Dona Carmen, me conte tudo, ela disse, abrindo um bloco de notas amarelo. Eu contei. Levei-a através da linha do tempo. O dinheiro, a distância crescente, a mensagem cruel, as contas que fechei. Patrícia escutou sem interromper, fazendo anotações em caligrafia rápida e precisa. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Dona Carmen, ela finalmente disse, a senhora fez a coisa certa fechando essas contas, mas precisamos agir rapidamente. Se seu filho tem acessado contas conjuntas, ele pode tentar esvaziar outras antes que a senhora possa protegê-las. Meu estômago afundou. Que outras? Qualquer conta com o nome dele nela? Qualquer cartão de crédito onde ele seja usuário autorizado? A senhora tem seguro de vida? Ele está listado como beneficiário? Sim, ele é o único beneficiário. Patrícia anotou algo. Precisamos revisar todo o seu patrimônio hoje, se possível. Quero ver cada conta, cada apólice de seguro, cada ativo. Pode me trazer esses documentos? Eu trouxe. Tirei a pasta grossa que havia preparado ontem à noite. Ela pareceu impressionada. Eficiente. Gosto disso. Pela próxima hora passamos por tudo. A expressão de Patrícia ficou mais sombria a cada página. Dona Carmen, isto é exploração financeira. Legalmente, porque a senhora deu o dinheiro de boa vontade, é difícil classificar como abuso de idoso, mas o padrão é claro. Ele e a esposa têm estado sistematicamente extraindo seus ativos. Posso recuperar o dinheiro? Improvável. A senhora teria que provar que foi um empréstimo, não um presente. E isso é difícil sem acordos escritos. Mas podemos prevenir perdas futuras. Recomendo 3 passos imediatos. Ela os contou nos dedos. Primeiro, mude seu testamento. Remova Bruno como executor e beneficiário. Escolha outra pessoa, uma amiga de confiança, uma instituição de caridade, qualquer um menos ele. Segundo, revoque todas as procurações se a senhora concedeu alguma. Certifique-se de que ele não tem a autoridade legal sobre suas finanças ou decisões médicas. Terceiro, documente tudo. Cada mensagem, cada ligação, cada interação deste ponto em diante. Se ele ameaçar a senhora, assediar ou tentar coagir, precisamos de prova. Senti meu peito apertar. Ele ainda é meu filho. Eu sei. A voz de Patrícia estava gentil agora. Isto não é sobre punição, Dona Carmen. Isto é sobre proteção. A senhora tem o direito de manter o que é seu. A senhora tem o direito de ser tratada com respeito. Se Bruno realmente se importa com a senhora, ele entenderá isso eventualmente. Se não, ela não terminou a sentença. Não precisava. Há mais uma coisa, eu disse calmamente. Ele mandou mensagem ontem à noite. Disse, te vejo em breve. Acho que ele está planejando visitar. Patrícia acenou lentamente. Ele provavelmente está checando suas contas. Quando perceber que estão fechadas, ele virá. Esteja preparada para essa conversa, Dona Carmen. Não será agradável. O que devo dizer?
A verdade. A senhora está protegendo seus ativos. Está magoada pelo comportamento dele. Espera respeito. Além disso, não deve explicações a ele. E Dona Carmen? Ela me olhou seriamente. Não deixe-o entrar em sua casa se não se sentir segura. Não se encontre com ele sozinha. Considere ter uma amiga presente. Saí do escritório de Patrícia com um pacote grosso de papelada e uma consulta de acompanhamento agendada para a próxima semana. Minhas mãos estavam tremendo enquanto dirigia para casa. Eu estava realmente fazendo isso? Tomando ação legal contra meu próprio filho? Mas que escolha ele me deixou? Entrei na minha garagem ao meio-dia. Um carro familiar estava estacionado na rua. O BMW do Bruno. Meu coração começou a disparar. Ele já estava aqui. Ele sabia. Sentei no meu carro por um momento, agarrando o volante. Através do meu espelho retrovisor, podia vê-lo parado na minha varanda, mãos nos bolsos, andando de um lado para o outro. Peguei meu telefone e mandei mensagem para Mariana ao lado. Bruno está aqui. Se ouvir gritos, por favor, venha. Ela respondeu imediatamente. Estou observando. É só falar. Respirei fundo e saí do carro. Bruno se virou ao som da minha porta fechando. Seu rosto estava corado, sua mandíbula tensa. Mãe, ele disse. Mas não era uma saudação. Era uma acusação. Bruno, caminhei em direção à minha porta da frente, chaves na mão. Ele bloqueou meu caminho. Que diabos você fez? Não sei do que você está falando. Mantive minha voz calma, mesmo com meu pulso martelando. As contas, mãe. O fundo da faculdade, a conta de investimento, a poupança, todas sumiram. Não, eu disse calmamente. Elas não sumiram. Eu as movi. Você as moveu? A voz dele subiu. Você moveu 300 mil reais sem me avisar? Não precisava te avisar. É meu dinheiro. É meu dinheiro? Você economizou para mim. Você disse que era para meu futuro. Olhei para ele então. Realmente olhei para ele. Seu rosto estava contorcido de raiva, mas havia algo mais por baixo. Pânico, desespero. Era para o seu futuro, eu disse. Mas seu futuro não inclui me tratar como se eu nunca tivesse importado. A expressão dele mudou. Por apenas um segundo, vi algo piscar em seus olhos. Culpa, vergonha. Mas então a voz da Cristina cortou o ar. Bruno, você já perguntou a ela? Me virei. Cristina estava saindo do banco do passageiro do BMW, sua bolsa de grife no ombro, sua expressão afiada. Ela caminhou pela entrada como se fosse dona dela, seus saltos clicando no pavimento. Carmen, ela disse, não exatamente sorrindo. Precisamos conversar. Não os convidei para dentro. Ficamos ali na minha varanda, o sol de dezembro batendo forte em nossas cabeças. Do outro lado da rua, podia ver as cortinas da Mariana se moverem. Ela estava observando. Não há nada para conversar, eu disse, tentando destrancar minha porta. Cristina deu um passo mais perto, me bloqueando novamente. Na verdade, você acabou de roubar 300 mil reais do seu filho. Não roubei nada. Aquele dinheiro sempre foi meu. Você prometeu a ele. A voz de Cristina estava afiada agora, a máscara agradável escorregando. Você disse a ele que era o fundo da faculdade, a herança dele. Você não pode simplesmente tomar de volta. Posso, e tomei. Bruno agarrou meu braço, não com força, mas firme o suficiente para que eu parasse de me mover. Mãe, o que está acontecendo com você? Isso não é como você. Olhei para baixo para a mão dele no meu braço, depois de volta para seu rosto. Me solte. Não até você explicar. Me solte agora. Algo na minha voz o fez me soltar. Dei um passo para trás, colocando distância entre nós. Você quer uma explicação? Tudo bem. Estou cansada de ser usada. Estou cansada de dar e dar enquanto você pega tudo e não oferece nada em retorno. Nem respeito básico. Nós não usamos você. Cristina começou. 87 mil reais em 18 meses. Interrompi. Carro, empréstimos estudantis, reforma da cozinha, impostos, contas médicas. Devo continuar? Quanto disso vocês pagaram de volta? Eles ficaram quietos. Era o que eu pensava. Cruzei meus braços. E então você me manda uma mensagem dizendo que os pais da Cristina são mais importantes que eu no Natal. Que, aliás, sempre foram. Então sim, Cristina,
Movi meu dinheiro para contas onde só eu posso acessá-lo, porque aparentemente não posso confiar no meu próprio filho. O rosto do Bruno passou por várias expressões: raiva, confusão, então cálculo. Mãe, você está chateada. Entendo que aquela mensagem foi dura. Peço desculpas, mas fechar as contas, isso é extremo. Vamos entrar e conversar sobre isso como adultos. Não, eu disse não. Vocês não vão entrar na minha casa. Não hoje. Os olhos da Cristina se estreitaram. Você está sendo ridícula, Carmen. Somos família. Família não se trata do jeito que vocês me trataram. Ah, por favor, Cristina estourou. Você tem se fazendo de vítima há meses. Coitada de mim. Meu filho está muito ocupado. Ninguém me ama. Você sabe como é exaustivo? Bruno te liga toda semana. Ele ligou uma vez nas últimas 6 semanas. Uma vez. Porque você o faz sentir culpado toda vez. Você o faz sentir terrível por ter sua própria vida. Minhas mãos estavam tremendo agora, mas de raiva, não de medo. Saiam da minha propriedade. Mãe. Bruno tentou de novo. Eu disse: saiam da minha propriedade. Os dois. Tudo bem. Cristina agarrou o braço do Bruno. Quer jogar assim? Tudo bem, mas vai se arrepender disso, Carmen. Aquele dinheiro deveria ser do Bruno. Precisamos dele. Por quê? Perguntei. Por que vocês precisam dele tão desesperadamente? Os dois congelaram. Que dívidas vocês realmente têm? Pressionei. Porque isto não é sobre empréstimos estudantis ou reformas, é? O que vocês fizeram com todo aquele dinheiro? O rosto da Cristina ficou pálido. Bruno desviou o olhar e de repente eu soube que havia algo maior aqui. Algo que não me contaram. Saiam, eu disse calmamente. E não voltem até estarem prontos para me contar a verdade. A verdade toda. Cristina se virou e caminhou em direção ao carro. Bruno demorou, sua expressão conflituosa. Mãe, por favor, nos dê apenas uma chance de explicar. Bruno, se você realmente quer explicar, sabe onde me encontrar. Mas não hoje. Não assim. Preciso de tempo. Ele acenou lentamente. Depois seguiu Cristina até o carro. Assisti-os irem embora, Bruno ao volante, o perfil da Cristina rígido de raiva. Só quando o carro deles desapareceu na esquina, minhas pernas começaram a tremer. Tateei com minhas chaves, finalmente consegui abrir a porta e cambaleei para dentro. Tranquei a porta atrás de mim. Então deslizei para o chão, minhas costas contra a madeira, e soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. Meu telefone vibrou. Mariana, você está bem? Quer que eu vá aí? Respondi a mensagem. Estou bem. Obrigada por observar. Mas não estava bem. Não realmente. Acabara de mandar meu filho embora da minha porta. Confrontei-o sobre dinheiro e mentiras e manipulação. Vi o pânico real nos olhos da Cristina quando perguntei sobre as dívidas deles. No que eles tinham se metido? E mais importante, o que fariam a seguir? Os próximos dias passaram num silêncio estranho e oco. Não ouvi do Bruno, não ouvi da Cristina. Meu telefone ficou silencioso, exceto por mensagens preocupadas da Mariana e algumas amigas da biblioteca. Passei quinta de manhã me encontrando com Patrícia novamente, assinando o Novo Testamento que deixava tudo para um mix de instituições de caridade e a irmã do meu falecido marido, tia Joana. Bruno foi mencionado apenas para explicitamente excluí-lo de herdar qualquer coisa. Isso entra em vigor imediatamente, Patrícia explicou, e estou registrando no cartório hoje. Acenei, minha caneta pairando sobre a linha de assinatura. Era isso, o passo final, a declaração definitiva de que não seria mais manipulada. Assinei. Sexta-feira, não saí da cama até meio-dia. O peso de tudo pressionava sobre mim. Tinha me defendido. Sim, protegi meus ativos, mas também cortei algo com meu filho, algo que talvez nunca fosse reparado. Sábado, Mariana insistiu que eu fosse para o jantar. Não queria, mas ela não aceitou não como resposta. Você precisa de comida e precisa de companhia, ela disse firmemente. 7 horas. Não me faça ir te arrastar até lá. Fui. Seu marido José fez lasanha e sentamos na cozinha aconchegante deles falando sobre qualquer coisa exceto Bruno. Era exatamente o que eu precisava. Domingo de manhã, acordei me sentindo diferente, mais forte. A dor ainda estava lá, mas embaixo dela havia algo sólido, algo que parecia determinação.
Tinha feito a coisa certa. O que quer que acontecesse a seguir, tinha me protegido e não me desculparia por isso. Fiz café, sentei na minha varanda aproveitando a brisa da manhã e assisti o bairro acordar. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Dona Carmen, uma voz masculina desconhecida. Aqui é o delegado Silva da Delegacia de Polícia Civil. Estou ligando sobre uma investigação de fraude envolvendo seu filho, Bruno Silva. A senhora tem um momento para conversar? Agarrei o telefone mais forte. Investigação de fraude? Sim, senhora. Sinto ligar assim, especialmente tão perto dos feriados. Podemos nos encontrar? Prefiro discutir isso pessoalmente. 20 minutos depois, o delegado Silva estava sentado na minha sala de estar. Ele estava na casa dos 40, com olhos cansados e um rosto gentil que provavelmente tinha ouvido histórias tristes demais. Dona Carmen, a senhora está ciente de que seu filho pediu falência há 7 meses atrás? A sala inclinou. O quê? Ele e a esposa listaram dívidas totalizando pouco mais de R$600 mil. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, uma segunda hipoteca na casa deles. A justiça nomeou um administrador para revisar seus ativos e passivos. R$600 mil. O número ecoou na minha cabeça. Durante a revisão, o delegado Silva continuou. O administrador encontrou irregularidades, grandes depósitos em dinheiro que não foram declarados, compras caras feitas depois do pedido de falência. Seu filho alegou que não tinha ativos familiares, nenhum apoio financeiro, mas nossa investigação sugere o contrário. Ele puxou uma pasta. Dentro estavam extratos bancários, contas do Bruno. Destacados em amarelo estavam os depósitos de mim. 15 mil, 20 mil, 30 mil. Mas havia mais. O delegado virou uma página. Aqui, Dona Carmen, destacado em laranja, uma compra de um Audi A5 em março passado. Valor, R$120 mil. Ele declarou à justiça que não tinha carro. Meu estômago revirou. E aqui? Ele apontou. Uma viagem para Cancún em abril. 2 passagens, hotel 5 estrelas, R$15 mil, declarado como despesa médica essencial. Ele continuou virando páginas. Compras em lojas de grife, jantar em restaurante caro 3 vezes por semana, ingressos para shows, cinema, eventos. Tudo depois de declarar falência. Tudo escondido. E mais, ele puxou outro documento. Encontramos uma conta corrente em nome da Cristina apenas. Ela recebeu transferências do Bruno totalizando R$80 mil nos últimos 6 meses. Achamos que ele estava movendo dinheiro para esconder dos credores. Incluindo meu dinheiro? Perguntei, a voz fraca. Incluindo seu dinheiro, ele confirmou. Dona Carmen, seu filho não estava desesperado. Estava vivendo bem acima das possibilidades e usando sua generosidade para financiar um estilo de vida que não podia pagar. E quando os credores vieram, declarou falência e mentiu sobre tudo. Ele não reportou nada disso à justiça, Silva disse calmamente. Isso é fraude de falência, Dona Carmen. É crime grave. Me senti nauseada. Eu não sabia. Juro que não sabia nada disso. Acredito na senhora. Por isso estou aqui. Precisamos de sua cooperação. Precisamos de documentação de cada transferência que fez para seu filho nos últimos 2 anos. Datas, valores, propósitos, e precisamos saber se ele a coagiu de alguma forma ou fez alegações falsas sobre por que precisava do dinheiro. Pensei em todas as mentiras, os empréstimos estudantis que provavelmente não existiam, as contas médicas que nunca me foram mostradas, as reformas que nunca vi. Ele mentiu, eu disse. Sobretudo. O delegado Silva acenou. Suspeitávamos. E não é a primeira vez. Como assim? Ele respirou fundo. Fizemos uma busca mais profunda. O pai da Cristina, Sr. Matos, entrou em contato conosco há 3 meses. Disse que emprestou R$50 mil para o casal há 2 anos. Nunca foi pago de volta. Quando pressionou, Cristina cortou contato com a família. Eles fizeram isso com o próprio pai dela? Isso mesmo. E há mais. Uma tia do Bruno, irmã do seu falecido marido, também relatou empréstimo não pago. R$30 mil. Tia Joana? Ela nunca me contou. Provavelmente não queria preocupar a senhora. Mas quando soube da nossa investigação, veio depor.
Dona Carmen, seu filho e a esposa têm um padrão. Eles pedem dinheiro emprestado de familiares, usam histórias emocionais, prometem pagar e desaparecem. A senhora não foi a primeira vítima, mas pode ser a última se testemunhar. Dona Carmen, preciso perguntar, a senhora fechou recentemente várias contas que seu filho tinha acesso? Sim, esta semana. Isso provavelmente a salvou de perder muito mais. O administrador teria apreendido quaisquer ativos conjuntos. Seu filho pode ter estado planejando esvaziar essas contas antes que fossem descobertas. A traição cortou mais fundo. Não era apenas ganância, era roubo calculado, planejado, repetido. O que acontece agora? Perguntei. Continuamos nossa investigação. Podemos precisar que a senhora testemunhe se for a julgamento. Enquanto isso, sugiro fortemente que corte todos os laços financeiros com seu filho e esposa. Não aceite ligações pedindo dinheiro. Não concorde com empréstimos ou presentes. Documente tudo. E Dona Carmen? Ele pausou. Prepare-se. Quando pessoas assim ficam desesperadas, elas fazem qualquer coisa. Elas mentem, manipulam, ameaçam. Proteja-se. Ele se levantou para sair, então pausou na porta. Dona Carmen, a senhora não fez nada de errado aqui. Pais querem ajudar seus filhos. Isso é normal. Seu filho explorou isso. Isto é com ele, não com a senhora. Depois que saiu, sentei em silêncio por um longo tempo. Tia Joana, o pai da Cristina. Quantas outras pessoas eles tinham enganado? Quantas outras famílias destruídas? Segunda à tarde, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Cristina parada ali sozinha, segurando um pequeno presente embrulhado. Não abri a porta. Carmen. Sua voz estava suave, implorando. Sei que você está aí. Por favor, só quero conversar. Silêncio. Trouxe uma oferta de paz, seus chocolates favoritos. Sinto muito por tudo. Bruno também sente. Estávamos estressados e dissemos coisas que não queríamos dizer. Por favor, podemos apenas conversar? Fiquei do outro lado da porta, observando-a através do olho mágico. Sentimos sua falta, ela continuou. Bruno tem estado miserável o fim de semana todo. Ele te ama tanto, Carmen. Você é a mãe dele. Não deixe uma mensagem ruim estragar tudo. Família perdoa. É isso que família faz. A manipulação era tão óbvia agora. A voz suave, o presente, o apelo à lealdade familiar. Não disse nada. Depois de 5 minutos, a expressão de Cristina mudou. A doçura drenou, substituída por frustração. Ela colocou o presente bruscamente na varanda. Sabe de uma coisa, Carmen? Ela disse alto. Você vai se arrepender disso. Quando a gente tiver nosso bebê e você perceber que perdeu a chance de ser avó, não vai ser culpa nossa, vai ser sua. Ela foi embora. Abri a porta e peguei a caixa. Os chocolates eram marca barata de supermercado. Nem tinha tentado. Terça à noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Carmen, uma voz de mulher que não reconheci. Sou Clarice, amiga do Bruno da faculdade. Ele me pediu para ligar. Está tudo bem? Ele não pode ligar ele mesmo? Ela hesitou. Ele está passando por um momento difícil. Está muito deprimido. Mal está comendo. Só fala de você, de como sente sua falta. Clarice, eu disse calmamente. Bruno está sendo investigado por fraude. Ele me enganou por quase 100 mil reais. Se está deprimido, é porque as consequências estão chegando. Não porque sente minha falta. Silêncio. Ele disse que você estava chateada, mas não disse isso. Carmen, Você é uma boa amiga, Clarice, mas está sendo usada. Como eu fui. Desliguei. Quarta-feira de manhã, uma carta chegou. Remetente Cristina Silva. Dentro, uma única folha. Querida Carmen, começava. Escrevo isso com o coração partido. Bruno e eu cometemos erros. Grandes erros. Mas estamos tentando consertar. Pedi ele em casamento novamente. Vamos renovar nossos votos. Começar do zero. E tem mais uma coisa. Estou grávida. 3 meses. É um menino. Vamos chamar ele de Antônio, em homenagem ao seu falecido marido. Seu neto. Sei que isso não apaga o que fizemos, mas queremos que você faça parte da vida dele. Por favor, Carmen, dê uma chance ao seu neto de conhecer a avó. Com carinho, Cristina.
Liguei para Patrícia imediatamente. Ela enviou uma carta dizendo que está grávida. Excelente. Patrícia soou satisfeita. Isso é evidência. Tentativa de manipulação emocional. Guarde tudo. Quinta-feira, Bruno apareceu no meu trabalho voluntário na biblioteca. Eu estava organizando livros quando o vi parado na porta. Meu coração disparou. Mãe, ele começou. Você não pode estar aqui, eu disse. Tenho ordem de... Não tem ordem ainda, ele interrompeu. Só quero conversar. 5 minutos. As pessoas estavam olhando. Não queria fazer cena. 5 minutos. Lá fora. Fomos para o estacionamento. Ele parecia terrível. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Mãe, ele disse, a voz quebrando. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Mas, por favor, me escute. A Cristina está grávida. É verdade. Não é mentira dessa vez. Você vai ser avó. E eu quero que nosso filho te conheça. Quero que ele saiba que tipo de mulher incrível sua avó é. Olhei para ele. Realmente olhei. Procurando algum sinal do menino que eu criei. Do homem que Antônio esperava que ele fosse. Não vi nada. Só desespero. Só manipulação. Bruno, eu disse calmamente. Se Cristina está mesmo grávida, eu desejo tudo de bom para vocês. Mas não serei parte disso. Você me mostrou quem você é. Acredito em você agora. Mas, mãe, sem mas. Você mentiu. Você roubou. Você fez isso não só comigo, mas com tia Joana, com o pai da Cristina, com quem sabe quantas outras pessoas. Um bebê não muda isso. Ele ficou pálido. Você sabe da tia Joana? Sei de tudo, Bruno. A fraude de falência, as compras escondidas, o Audi, Cancún, tudo. Lágrimas encheram seus olhos. Eu posso explicar? Não, não pode. Porque não há explicação que justifique. Virei para ir embora. Ele agarrou meu braço. Mãe, espera. Me soltei. Não me toque. E não volte aqui. Se vir você de novo, chamo a polícia. Entrei na biblioteca sem olhar para trás. Sexta-feira à noite, flores foram entregues. 2 dúzias de rosas vermelhas. O cartão dizia: perdoe-me, mãe. Te amo. Bruno. Joguei tudo no lixo. Sábado de manhã, um pacote chegou. Dentro, um álbum de fotos. Fotos de Bruno bebê, Bruno criança, Bruno adolescente. Todas comigo, todas felizes. Uma nota manuscrita. Lembra quando éramos assim? Podemos ser de novo. Por favor. Guardei o álbum. Não respondi. Domingo, recebi um e-mail de uma conta que não conhecia. Assunto: a verdade sobre Bruno. Abri com cautela. Carmen, começava. Meu nome é Fábio. Sou ex-sócio do Bruno. Soube que ele está tendo problemas com você e acho que você merece saber a verdade. Bruno me convenceu a investir em um negócio imobiliário há 2 anos. Disse que seria lucro garantido. Investi 80 mil. O negócio não existia. Bruno sumiu com meu dinheiro. Tentei processá-lo, mas ele declarou falência. Perdi tudo. Só quero que saiba que você não está sozinha. Ele fez isso com muitas pessoas. Cuidado. O e-mail tinha anexos, contratos assinados, mensagens, evidências. Patrícia já havia me conectado com as autoridades após nossa primeira consulta, então encaminhei tudo para o delegado Silva. Domingo à noite, véspera da audiência de ordem de restrição, recebi uma ligação. Dona Marta, a mãe da Cristina. Carmen? Ela soou cansada. Sei que não tenho direito de ligar, mas precisa saber. Cristina não está grávida. Nunca esteve. É mentira. Eu encontrei os testes falsos que ela comprou pela internet. Confrontei ela. Ela confessou. Disse que era o último recurso para conseguir seu dinheiro. Carmen, minha filha está doente. Não fisicamente, mas moralmente. E eu tenho culpa. Mimei ela demais. Nunca a ensinei valores. Agora ela arruinou a vida dela e do Bruno. Sinto muito. Muito mesmo. Obrigada por me contar, eu disse. Dona Marta, não é sua culpa. Cristina é adulta, faz suas escolhas. Mas obrigada por ser honesta comigo. De nada. E Carmen, cuide-se. Eles estão desesperados. E pessoas desesperadas são perigosas. A audiência da ordem de restrição foi agendada para a segunda seguinte. Sentei no tribunal com Patrícia ao meu lado.
minhas mãos dobradas no colo. A sala estava mais cheia que esperava. Tinha gente na galeria. Alguns conhecidos da biblioteca, curiosos. Mariana, é claro. E, para minha surpresa, tia Joana e o Sr. Matos, o pai da Cristina. Bruno e Cristina entraram com sua advogada, uma mulher de aparência afiada em um terno caro. Eles não olharam para mim. A juíza entrou. Todos se levantaram. Sente-se. A juíza Fernanda Rodrigues era uma mulher de cabelos grisalhos, expressão severa, olhos que não perdoavam tolice. Estamos aqui para a petição de ordem de restrição. Quem representa a peticionária? Patrícia se levantou. Eu, meritíssima, Patrícia Santos. E a defesa? A outra advogada se levantou. Doutora Flávia Mendes, meritíssima. Muito bem. Doutora Santos, apresente o caso. Patrícia levou a juíza através de tudo. As transferências documentadas totalizando R$ 87 mil. As contas fechadas. A mensagem de texto cruel com o aliás sempre foram. Os confrontos na varanda. A alegação falsa de gravidez, agora confirmada falsa pela própria mãe da Cristina. As tentativas de manipulação. As flores. O álbum. As ligações através de terceiros. A emboscada na biblioteca. Doutora Mendes tentou interromper. Meritíssima, isto é... Silêncio, a juíza cortou. Você terá sua vez. Continuou falando sem ser solicitada novamente e será removida. Doutora Mendes sentou, o rosto vermelho. Patrícia continuou. Além disso, meritíssima, Dona Carmen foi contatada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Há investigação criminal em curso. Fraude de falência. Os réus estão desesperados e demonstraram padrão de assédio crescente. Quando Patrícia terminou, a juíza olhou para a doutora Mendes. Sua vez. Doutora Mendes se levantou, alisando o terno. Meritíssima, reconhecemos que houve tensão familiar. Mas meu cliente ama profundamente sua mãe. A mensagem foi enviada em momento de estresse. Foi erro de julgamento. Quanto ao dinheiro, foram presentes dados voluntariamente. Meu cliente nunca forçou. Foram empréstimos. Eu interrompi. Com promessas de pagamento. A juíza me olhou. Dona Carmen, terá sua oportunidade de falar. Doutora Mendes, continue. Meritíssima, não há evidência de ameaça real. As visitas foram tentativas de reconciliação. As flores eram gesto de paz. Meu cliente só quer. Sua cliente mentiu sobre gravidez. A juíza interrompeu. Isso consta nos autos. Doutora Mendes hesitou. Foi mal entendido. Mal entendido. A mãe dela confirmou que era mentira deliberada. Silêncio. Continua, doutora Mendes. Meritíssima, peço que considere o contexto. Esta é uma mãe e filho. Família. Ordens de restrição são extremas e... Doutora Mendes, a juíza disse friamente. Notei que não negou nenhuma das alegações. Apenas pediu clemência familiar. Isso me diz tudo. Vou ouvir os envolvidos agora. Senhor Bruno Silva, levante-se. Bruno se levantou, tremendo. A juíza abriu uma pasta. Senhor Silva, enviou mensagem à sua mãe em dezembro com os dizeres, citação, eles são mais importantes que você, aliás, sempre foram. Isso está correto? Sim, meritíssima. Mas eu... Sim ou não apenas? Sim. Aceitou R$ 87 mil de sua mãe em 18 meses? Sim. Pagou alguma quantia de volta? Não, mas... Sim ou não? Não. Pediu falência em maio deste ano? Sim. Reportou as transferências de sua mãe à Justiça de Falências? Bruno olhou para a advogada. Ela deu um aceno quase imperceptível. Não, meritíssima. A juíza fechou a pasta. Sente-se. Senhora Cristina Silva, levante-se. Cristina se levantou, tentando parecer confiante, mas falhando. Está grávida, senhora Silva? Eu... estava. Tive um aborto. Quando? Na semana passada. Tem documentação médica? Atestado? Alguma prova? Cristina olhou para o chão. Ainda não peguei. A juíza olhou para Patrícia. Doutora Santos, a senhora tem evidência contrária? Tenho, meritíssima. Declaração juramentada de Dona Marta Ferreira, mãe da Ré, confirmando que a gravidez era falsa desde o início. Patrícia entregou o documento. A juíza leu em silêncio. Então olhou para Cristina com desprezo visível. Senhora Silva,
A senhora mentiu sobre gravidez para extorquir dinheiro de uma idosa? Não foi extorsão. Cristina explodiu. Foi tentativa de... A voz alta em meu tribunal. A juíza bateu o martelo. Senhora Silva, controle-se ou será removida. Cristina respirou fundo, tentando se acalmar. Mas eu vi a raiva fervendo. Foi tentativa de quê? A juíza pressionou. De fazer ela entender, Cristina disse, a voz quebrando. Estamos perdendo tudo. A casa, o carro, tudo. Precisamos de ajuda. Ela tem mais de 400 mil reais parados no banco e não quer ajudar o próprio filho. E por que a senhora acha que ela deve? Porque ele é filho dela. Família ajuda família. Vocês ajudaram ela? Silêncio constrangido. Responda, senhora Silva. Vocês que receberam 87 mil reais, ajudaram quando ela precisou? Visitaram no ano novo? Ligaram no aniversário? Fizeram algo que demonstrasse que ela importava para vocês? Cristina não respondeu. A juíza continuou. Ou só importou quando precisaram de dinheiro. Isso não é justo? A juíza inclinou-se para a frente. Sabe o que não é justo, senhora Silva? Mentir sobre gravidez. Mentir sobre dívidas. Assediar uma mulher de 60 anos que só queria ser tratada com respeito. Isso não é justo. Meritíssima, doutora Mendes tentou intervir. Acho que... Silêncio. Ainda não terminei. Cristina estava tremendo agora. A juíza abriu outra pasta. Tenho aqui relatos de outras vítimas. Seu pai, senhor Matos, que emprestou 50 mil reais. Nunca foi pago. Joana Silva, tia do seu marido. 30 mil reais. Nunca foi pago. Um ex-sócio, Fábio Rocha. 80 mil reais. Fraude confirmada. Senhora Silva, a senhora e seu marido têm um padrão. Encontram pessoas que os amam, extraem dinheiro sob falsas pretensões e desaparecem. Isso não é família. É crime organizado. Não é crime organizado. Cristina gritou. Nós estávamos desesperados. Pessoas desesperadas pedem ajuda honestamente. A juíza respondeu friamente. Não mentem, roubam e manipulam. Cristina deu um passo à frente. Você não entende o que passamos. As dívidas, a pressão, os credores ligando todo dia. Volte para seu lugar. O oficial deu um passo em direção a Cristina. Ela ignorou. A culpa não é nossa. Carmen prometeu cuidar do Bruno a vida toda. Ela disse que aquele dinheiro era dele. Ela prometeu. Senhora Silva, última advertência. E agora ela tira tudo porque está com raiva por uma mensagem? Uma? Ela está sentada numa fortuna enquanto estamos perdendo nossa casa. Isso é crueldade. Isso é... Oficial. Remova a SRA. Silva. O quê? Cristina olhou ao redor em choque. Você me chame de mentirosa? Estou dizendo a verdade. Ela é egoísta. Uma velha egoísta que quer controlar o filho para sempre. O oficial agarrou o braço de Cristina. Ela tentou se soltar. Me solta. Eu tenho o direito de falar. Você está em desacato ao tribunal, a juíza disse, a voz gelada. Será removida e pode enfrentar acusação criminal se continuar. Não me importo. Cristina estava gritando agora. Todo mundo precisa saber. Ela arruinou a gente. Arruinou nosso casamento. Nosso futuro. Tudo porque é uma... Remova-a, agora. 2 oficiais agarraram Cristina. Ela lutou, gritando. Solta! Vocês não podem fazer isso. Eu sou a vítima aqui. A vítima. Eles a arrastaram pelo corredor. Seus gritos ecoavam. Carmen, você vai pagar por isso. Vai se arrepender. Quando estivermos na rua, será culpa sua. Sua. A porta bateu. Silêncio absoluto no tribunal. Podia-se ouvir uma agulha cair. A juíza respirou fundo. Senhor Silva, tem algo a dizer em sua defesa? Bruno estava pálido, em choque. Levantou-se lentamente. Meritíssima, Ele olhou para mim. Pela primeira vez realmente me olhou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mãe, ele disse, a voz quebrando. Eu estraguei tudo. A juíza bateu o martelo suavemente. Senhor Silva, dirija-se ao tribunal, não à sua mãe. Desculpa. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Meritíssima minha esposa, ex-esposa em breve, está certa sobre uma coisa. Estamos perdendo tudo. A casa, o carro, a dignidade.
mas ela está errada sobre o resto. A culpa não é da minha mãe. É minha. Toda minha. Ele respirou fundo, tremendo. Há 3 anos meu pai estava morrendo de câncer. Eu tinha 31 anos. Uma noite, ele me chamou no quarto dele. Disse: Bruno, cuida da sua mãe. Ela vai ficar sozinha. Promete que vai cuidar dela. E eu prometi. Olhei nos olhos dele e prometi. Mais lágrimas. Ele morreu 2 dias depois. E por 3 anos, achei que estava cumprindo. Ligava, visitava, estava presente. Mas então Cristina começou a... Ela tinha planos. Planos grandes. Casa bonita, carro importado, viagens. E eu queria dar isso para ela. Queria ser o homem que podia dar tudo. Então comecei a pedir dinheiro emprestado. Da minha mãe primeiro, porque ela nunca negava. Depois da tia Joana, do pai da Cristina, de amigos, sócios, qualquer um. E mentia. Mentia sobre tudo. Por quê? Porque tinha vergonha. Vergonha de não conseguir sozinho. Vergonha de estar afundando. Quanto mais afundava, mais mentia. E agora? Ele olhou ao redor do tribunal. Agora perdi tudo. A casa, o casamento, a dignidade. Mas o pior, ele me olhou novamente. O pior é que perdi minha mãe. A única pessoa que sempre, sempre me amou incondicionalmente. E perdi ela porque quebrei minha promessa ao meu pai. O tribunal estava em silêncio. Algumas pessoas na galeria estavam chorando. Meritíssima, ele continuou. Não estou pedindo clemência. Não mereço. Só quero que fique registrado que minha mãe não fez nada de errado. Ela me amou, me apoiou, me deu tudo. E eu joguei tudo fora. Isso é comigo. Só comigo. Ele se sentou, cabeça baixa. A juíza olhou para mim. Dona Carmen, gostaria de se pronunciar? Levantei. O tribunal inteiro me observava. Respirei fundo. Meritíssima, comecei, minha voz firme. Meu falecido marido, Antônio, me ensinou algo importante antes de morrer. Ele disse: as pessoas te mostram quem elas são. Acredite nelas da primeira vez. Por muito tempo, ignorei os sinais. As ligações que pararam, os aniversários esquecidos, os pedidos constantes de dinheiro. Dizia a mim mesma que era só uma fase, que meu filho ainda me amava, que família era para sempre. Mas então recebi aquela mensagem: eles são mais importantes que você. Aliás, sempre foram. E naquele momento acreditei. Acreditei no que meu filho estava me mostrando, que eu não importava, que nunca importei. Olhei para Bruno. Ele não desviou o olhar dessa vez. Chorar é fácil, Bruno. Arrependimento é barato. O que é caro, o que é difícil, é mudança real. É fazer diferente. É reconstruir confiança. E isso leva anos. Não dias, não semanas. Anos. Meritíssima, não quero punir meu filho. Mas preciso me proteger. Preciso de distância. Preciso de tempo para curar. E se ele realmente quer mudar, ele entenderá isso. Ele respeitará isso. Sentei. A juíza escreveu algo, então olhou para cima. Já ouvi suficiente. Baseado nas evidências apresentadas, nos testemunhos e no comportamento demonstrado neste tribunal, estou concedendo a ordem de restrição. Senhor Bruno Silva e senhora Cristina Silva estão proibidos de contactar Carmen Silva, direta ou indiretamente, por período de 1 ano. Não podem se aproximar a menos de 500 metros de sua residência, local de trabalho ou veículo. Não podem contatá-la via telefone, e-mail, redes sociais ou através de terceiros. Violação desta ordem resultará em prisão imediata. Ela fez uma pausa. E senhora Silva, devido ao seu comportamento hoje, está sendo acusada de desacato ao tribunal. Será detida até pagar fiança de R$ 5.000. O martelo desceu. Bruno deixou a cabeça cair nas mãos. Do corredor, ouvi Cristina gritando de novo. Isso é injusto! Injusto! Mas os gritos foram abafando. Levantei. Patrícia me deu um abraço discreto. Você foi perfeita. Mariana veio até mim. Tia Joana também. Senhor Matos apertou minha mão. Obrigado, Carmen. Obrigado por ter coragem. Isso me deu forças para fazer o mesmo. Vou processar eles também. Na saída do tribunal, vi repórteres.
Aparentemente alguém tinha avisado a imprensa. Dona Carmen, Dona Carmen, gostaria de comentar? Patrícia me guiou por eles, sem comentários. Por favor, respeitem a privacidade da minha cliente. No carro, finalmente deixei sair. Chorei. Não de tristeza, de alívio. Tinha acabado. Estava livre. Naquela noite, recebi mensagem de um número desconhecido. Um vídeo. Era do tribunal. Alguém tinha filmado. O momento em que Cristina explodiu. O momento em que foi arrastada. O vídeo já tinha 200.000 visualizações. Comentários rolavam. Que vergonha! Pessoas assim existem mesmo? Coitada da sogra, olha o que aguentou. 3 dias depois, o vídeo tinha 2 milhões de visualizações. Cristina virou meme. GIFs dela gritando eram compartilhados com legendas sarcásticas. Quando você perde no jogo e culpa os outros, com a cara dela distorcida. Karen's in Court Compilation, com ela como thumbnail. Mariana me mostrou. Carmen, você viu? Isso está em todo lugar. Vi. E? Você não está feliz? Não sinto nada, Mariana. Só quero seguir em frente. Mas o universo não tinha terminado com Cristina. 2 dias depois do vídeo viral, ela foi reconhecida num supermercado. Alguém filmou. Ei! Ei! Você não é aquela mulher do vídeo? A golpista? Cristina tentou esconder o rosto com a mão. Não sei do que você está falando. Sim, você é. Todo mundo, olha, é a mulher que tentou extorquir a sogra. Pessoas pararam, celulares saíram. Você devia ter vergonha, alguém gritou. Explorando família. Cristina largou o carrinho e correu. O vídeo viralizou também. Golpista reconhecida em supermercado. Foge com vergonha. 500.000 views. Patrícia me ligou uma semana depois. Carmen, tenho notícias. Cristina foi demitida do emprego. Por quê? O vídeo. A empresa não quer associação com o escândalo. E tem mais. Ela tentou pegar emprego em 3 outras empresas. Todas recusaram após procurar em nome dela no Google. Ela está basicamente desempregável agora. E o Instagram dela? Ah, sim. Ele foi exposto também. Lembra das fotos de luxo? Mariana me mostrou o post completo. Alguém investigou tudo. O namorado rico que ela postava era um garçom que ela pagou R$ 50 para posar. As fotos do resort era clube público, entrada R$ 30. Os jantares caros, restaurantes baratos com filtro de foto. Tudo fake. Tudinho. A página no Instagram @instafake_detective fez um post completo. Exposed. Mulher do vídeo viral tinha vida fake no Insta. Comparações lado a lado. A verdade versus a mentira. 800.000 curtidas. Comentários destruindo ela. Patética. Vivendo mentira para impressionar quem? Imagina acordar todo dia mentindo assim. Triste. Cristina deletou o Instagram. Mas as capturas de tela ficaram. Espalhadas. Eternas. Fevereiro trouxe o julgamento do Bruno. 3 dias no tribunal. Mas dessa vez, assisti. Queria ver. Precisava de encerramento. A acusação apresentou evidências. Montes de evidências. Os depósitos não declarados. As compras caras. As mentiras documentadas. Testemunhas depuseram. Tia Joana, voz tremente. Emprestei R$ 30.000 porque confiava nele. Era sobrinho do meu irmão falecido. Nunca imaginei. Senhor Matos, o pai da Cristina, amargo. 50.000. Minhas economias de aposentadoria. Minha filha me disse que era emergência médica. Era mentira. Fábio, o ex-sócio, furioso. Ele me convenceu a investir 80.000 em negócio que não existia. Perdi tudo. Tive que vender minha casa. E então Cristina foi chamada. A promotora não teve pena. Senhora Silva, quando descobriu que seu marido estava cometendo fraude? Ela hesitou. Eu... Desde o início? Desde o início. E participou ativamente? Ajudei, mas... Sim ou não, senhora Silva? Sim. Mentiu para a sogra sobre estar grávida? Sim, mas... Mentiu para seu próprio pai? Eu... Sim. Criou contas bancárias secretas para esconder dinheiro dos credores? Sim. A promotora virou para o júri. Senhoras e senhores, esta não é vítima de circunstâncias. É participante ativa e calculista de fraude prolongada. Na defesa, a advogada do Bruno tentou.
Ele estava sob pressão financeira, tomou decisões ruins, mas não teve intenção criminosa de... Ele escondeu R$ 87 mil da Justiça de Falências. A promotora cortou. Comprou carro de 120 mil após declarar falência. Viajou para Cancún. Jantou em restaurantes caros. Onde está a falta de intenção? A advogada não teve resposta. O júri deliberou 4 horas. Voltaram. Culpado. Em todas as 3 acusações. Bruno não reagiu. Apenas olhou para baixo. A sentença veio 1 semana depois. 3 anos de prisão. Restituição de R$ 260 mil às vítimas. Liberdade condicional possível após 18 meses de bom comportamento. E Cristina? Imunidade em troca de testemunho. Mas ela tinha seus próprios problemas. Divórcio em processo, sem emprego, sem dinheiro, sem amigos. Viral na internet como golpista. Ela destruiu a própria vida. Em maio, recebi carta do Bruno. A primeira das 7 que ele mandaria. Páginas e páginas manuscritas. Desculpas, explicações. Vício em jogo que começou pequeno. Dívidas em cassinos online. Vergonha demais para pedir ajuda. Então, mais mentiras, mais dívidas. Espiral. No final, um pedido. Não de dinheiro, não de visita. Só perdão. Mãe, dizia, não espero que me perdoe. Não mereço. Mas um dia, quando sair daqui, quero ser alguém que você poderia perdoar. Vou trabalhar nisso. Todo dia. Li 3 vezes. Guardei na gaveta. Não respondi. Junho trouxe mais notícias de Cristina. Através da rede de fofoca de cidade pequena, Mariana ouviu. Cristina tentou vender as bolsas de grife que tinha. Foi num brechó de luxo. A dona reconheceu ela do vídeo. Desculpa, não aceitamos mercadorias de você. Mas são Louis Vuitton legítimas. A senhora acha que vou arriscar reputação da minha loja aceitando produtos de alguém famosa por fraude? E se são roubadas? Se são compradas com dinheiro roubado? Saia. Cristina foi a 5 brechós. Todos recusaram. Acabou vendendo online. Por 20% do valor. Precisava de dinheiro desesperadamente. O BMW? Arrancado pelo banco. A casa? Em processo de execução. Ela voltou a morar com os pais. Mas até isso era tenso. Dona Marta me contou num encontro casual. Ela está aqui, mas mal falo com ela. Ainda está culpando você, culpando Bruno, culpando todo mundo menos ela mesma. Não aprende. Agosto. Bruno me escreveu de novo. Mais curta dessa vez. Mãe, estou sóbrio há 6 meses. Frequentando jogadores anônimos aqui na prisão. Trabalho na biblioteca. Leio muito. Especialmente sobre como reconstruir confiança, ser melhor, fazer diferente. Não sei se vai servir de algo quando sair. Mas estou tentando. Espero que esteja bem. Te amo. Guardei com as outras. Setembro trouxe meu aniversário de 61 anos. Mariana fez festa surpresa. Meu clube do livro, vizinhos, amigas da biblioteca, bolo caseiro, champanhe barata, presentes bobos mas sinceros, uma camiseta. Apesar de tudo, ela persistiu. Ri. É perfeita. Naquela noite, sentada sozinha na varanda, pensei no ano que passou. Tinha perdido meu filho, mas ganhei a mim mesma. Tinha chorado, mas também cresci. Tinha sido traída, mas também fui libertada. Novembro. O oficial de condicional do Bruno ligou. Dona Carmen, Bruno será solto em dezembro. 2 meses de bom comportamento. Comportamento exemplar, na verdade. Ele pediu permissão para enviar uma última carta, explicando planos de soltura, assegurando que não a contatará. Tudo bem. A carta chegou. Formal. Respeitosa. Mãe, serei solto em 15 de dezembro. Vou morar com o tio Fernando em Porto Alegre. Irmão mais novo do meu pai. Ele sempre foi bom comigo. Já tenho trabalho arranjado. Assistente administrativo. Salário básico. Mas é honesto. Começo. Prometo não contatá-la. Vou respeitar a ordem de restrição mesmo depois que expirar. Você pediu distância. Darei isso. Mas quero que saiba, trabalharei para pagar restituições. Primeiro a você, depois tia Joana, senhor Matos, todos. Pode levar anos, décadas, mas vou pagar. Porque é certo, porque devo, porque é o mínimo. Obrigado por tudo que fez por mim.
Desculpe por tudo que fiz com você. Com amor e arrependimento, Bruno. Li. Suspirei. Guardei. Fechei a gaveta. Dezembro chegou. Não com tristeza como o ano anterior, mas com paz. Comprei árvore pequena. Decorei sozinha. Fiz peru só para mim. Sequilhos de canela. Mariana e José me convidaram para passar o dia com eles. Aceitei. Foi bom. Diferente. Mas bom. À noite, sozinha de novo, sentei na varanda com vinho. Olhei estrelas. Pensei no Antônio. Fiz certo, amor? Perguntei ao vento. Acho que sim. Acho que você estaria orgulhoso. O verão chegou. Janeiro. Fevereiro. Vida continuou. Trabalho voluntário na biblioteca expandiu. Comecei a dar aulas de alfabetização financeira, ensinando mulheres a reconhecer abuso financeiro, proteger ativos, confiar em instintos. Foi catártico, ajudar outras. Carlos, o professor aposentado, virou constante. Jantares semanais, filmes, caminhadas, nada sério, só companhia, mas boa, saudável, sem cobranças, sem expectativas, sem manipulação. Abril. Recebi e-mail de Bruno, do endereço novo, trabalho, respeitando distância, mas queria atualizar. Estou trabalhando, pagando, já juntei 5.000. Primeiro pagamento para você. Posso transferir? Respondi. Curto. Pode. Transfira. Mas não responda. Ainda preciso de distância. Transferiu. 5.000. Primeira parcela de 87.000. Levaria anos. Mas era começo. Maio. Tia Joana me visitou. Tomamos chá. Conversamos. Ela olhou para mim. Você está diferente, Carmen. Mais leve. Estou? Está. Feliz até. Pensei nisso. Era verdade. Estava feliz. Não da maneira antiga. Não a felicidade que vem de família perfeita, mas felicidade real, que vem de paz, de limite, de respeito próprio. No aniversário do Antônio, fui ao cemitério. Coloquei flores frescas. Sentei na grama e conversei com ele como sempre fazia. Contei sobre Bruno preso, Cristina destruída, o dinheiro voltando devagar, a nova vida. Acho que você sabia, não é? Que Bruno podia se perder. Por isso me avisou. Obrigada, amor, por me preparar. Os meses seguintes trouxeram notícias do destino de cada um, e nenhuma me surpreendeu. A destruição completa de Cristina. Ela cavou a própria cova e continuou cavando. Depois de sair da prisão, tentou se reinventar. Criou um novo Instagram, postava sobre segundas chances e crescimento pessoal. Mas a internet não esquece e não perdoa. Cada post novo vinha com enxurrada de comentários lembrando o vídeo viral, lembrando a mentira da gravidez, lembrando quem ela realmente era. Tentou arrumar emprego. Foi rejeitada em 12 lugares diferentes. Seu nome no Google trazia páginas de resultados sobre golpista, fraude, mulher do vídeo. Empregadores viam e recusavam na hora. Tentou usar nome de solteira. Investigaram mesmo assim. Descobriram. Recusaram. Ela estava marcada. Para sempre. Então fez o que sempre fez quando as coisas apertavam. Tentou outro golpe. Foi para Goiânia pensando que ninguém a conheceria lá. Abriu conta em banco local. Emitiu cheques sem fundos. Comprou roupas, comida, pagou aluguel. Tudo com cheques que não tinham cobertura. Funcionou por 6 semanas. Até que o gerente do banco assistiu TV numa manhã e viu reportagens sobre golpes comuns. Tinha uma foto dela. A mulher do vídeo viral estava na cidade dele. Chamou a polícia. Cristina foi presa de novo. Dessa vez em Goiânia. 6 acusações de estelionato. A juíza não teve pena. Condenada a 6 meses. E dessa vez, sem imunidade, sem acordo, sem desculpas. Ela cavou a própria cova e continuou cavando até não poder mais sair. A lenta reconstrução de Bruno. Meu filho, por outro lado, parecia estar tentando. As cartas continuavam chegando. Não todas as semanas, mas regularmente. Bruno escrevia sobre a rotina na prisão, o trabalho na biblioteca, as reuniões de jogadores anônimos, os livros que lia. Não pedia nada, não tentava manipular. Só escrevia, como se estivesse prestando contas, mostrando o processo e os pagamentos. R$ 50 por mês nos primeiros meses. Depois 100, depois 200. Não eram valores grandes, mas eram constantes.
pontuais. Nunca atrasavam. Em abril, ele escreveu dizendo que tinha conseguido trabalho melhor na prisão. Assistente administrativo. Ganharia mais. Poderia pagar mais. E pagou. R$ 500 no mês seguinte. Quando foi solto, mudou para Porto Alegre como prometeu. Morar com tio Fernando. Arrumou emprego honesto. Continuou pagando. Continuou escrevendo. Mas nunca pediu para me ver. Nunca tentou forçar contato. Respeitava a distância que pedi. E isso significava algo. Talvez ele estava tentando. Se era mudança verdadeira ou performance, só o tempo diria. Mas pela primeira vez em anos havia esperança. Pequena, frágil, mas real. A minha nova vida. Enquanto eles lidavam com consequências, eu vivia. Realmente vivia. O trabalho voluntário se expandiu. Minha turma de alfabetização financeira cresceu. Tinha 15 mulheres agora, todas com histórias parecidas. Maridos controladores, filhos manipuladores, parentes aproveitadores. Ensinava elas a proteger o que era delas, a reconhecer sinais, a dizer não, a viver com dignidade. E tinha Carlos com seus cafés surpresa e suas conversas profundas. Carlos que nunca tentou me consertar, apenas estar presente. Num domingo de tarde, ele apareceu com um livro debaixo do braço. Trouxe algo para você, ele disse, estendendo o livro. Recomeços. Histórias de mulheres que se reinventaram depois dos 60. Folheei as páginas. Por que isso? Porque você é uma delas agora. Ele sentou ao meu lado no sofá. Sabe o que mais admiro em você, Carmen? Não é a força. Força muita gente tem. É a dignidade. Você perdeu seu filho, de certa forma. Perdeu a imagem que tinha dele. E mesmo assim, não ficou amarga. Não ficou cruel. Ficou inteira. Meus olhos encheram de água. Não me sinto inteira. Mas está. Ele segurou minha mão. Está mais inteira do que a maioria das pessoas que conheço. E eu tenho sorte de estar aqui vendo isso. Ficamos em silêncio por um momento. Não era o silêncio desconfortável que eu conhecia com Bruno e Cristina. Era o silêncio de duas pessoas que não precisavam preencher cada segundo com palavras. Era paz. Carlos, eu disse finalmente. Obrigada, por não tentar me consertar, por só estar aqui. Ele sorriu. É o mínimo que você merece. Meu aniversário de 62 anos foi diferente de qualquer outro. Mariana organizou festa maior. Mais gente. Amigas da biblioteca, do abrigo, vizinhas, até algumas alunas da turma de alfabetização financeira. Carlos estava lá, claro. Me deu presente especial, um quadro emoldurado. Dentro, a primeira página do livro que tinha me dado, e uma dedicatória manuscrita dele. Para Carmen, que me ensinou que força não é nunca cair, é sempre levantar. Chorei, mas eram lágrimas de felicidade, de pertencimento, de amor que não cobrava nada em troca. Então chegou a carta da Cristina. Envelope simples, letra caprichada. Carmen, começava. Sei que não tenho direito de escrever, mas preciso. Estou em terapia, de verdade, 2 vezes por semana, trabalhando em mim, nas mentiras, na manipulação, na falta de caráter. Minha terapeuta disse que preciso fazer amends, reparações. Então, vou começar com você. Sinto muito. Sinto por tudo. Pela ganância, pelas mentiras, por ter envenenado Bruno contra você, por ter destruído sua confiança, por ter tirado seu filho. Não peço perdão. Não mereço. Só queria que soubesse que vejo agora. Vejo o que fiz. E tenho que viver com isso. Todo dia. E merecidamente. Também queria dizer, vou pagar minha parte. Bruno está pagando dele. Eu vou pagar a minha. R$ 18.000 em 3 anos. R$ 50 por mês. É tudo que posso. Mas vou pagar. Espero que um dia, talvez, você possa pensar em mim sem raiva. Não com carinho. Só sem raiva. Seria suficiente. Atenciosamente, Cristina. Li a carta 3 vezes. As palavras certas. O tom certo. Exatamente o que uma terapeuta diria para escrever. Mas conhecia Cristina. Conhecia suas máscaras. Guardei a carta numa gaveta. 2 semanas depois, Mariana apareceu com o celular na mão. Carmen, você precisa ver isso. Era o Instagram. Uma conta nova. Ara Cristina.
Transforma Cal. A foto de perfil era ela segurando um livro de autoajuda. Scrollei pelos posts. Foto dela meditando. Legenda sobre encontrar paz interior. Foto dela escrevendo num diário. Legenda sobre processo de cura. E então vi um post com foto de um envelope. A legenda dizia: aprendendo a pedir perdão. Hoje escrevi para minha ex-sogra. Pedi desculpas por tudo que fiz. Não sei se ela vai ler. Não sei se vai perdoar. Mas escrevi. Porque redenção começa com responsabilidade. Segunda chances. Crescimento pessoal, age, terapia funciona. Tinha 1.847 curtidas, centenas de comentários. Que evolução! Isso sim é crescimento. Você está inspirando tanta gente. Ela estava usando meu perdão como conteúdo, como marketing pessoal. A carta não era arrependimento, era estratégia de rebranding, performance pública de mudança para reconstruir reputação. Levei a carta para a cozinha, liguei o fogão, segurei o papel sobre a chama até pegar fogo, assisti queimar. As cinzas caíram na pia. Algumas pessoas nunca mudam, só mudam de máscara. Quando a ordem de restrição expirou, Bruno poderia ter me contatado, mas não contactou. Respeitou meu espaço, continuou pagando, continuou escrevendo suas cartas sem exigir resposta. Isso era diferente. Isso era real. Mas Cristina continuava sendo exatamente quem sempre foi. E, finalmente, eu tinha paz com isso. 2 anos se passaram desde aquela mensagem. 2 anos desde que tudo desmoronou. E reconstruiu. Diferente. Melhor. Quando chegou dezembro de novo, Mariana me perguntou se passaria Natal com eles. Aceitei. Mas antes, precisava fazer uma última coisa. O quê? Vou ao cemitério. Falar com Antônio. Contar que sobrevivi. Que ficou tudo bem. Que ele estava certo. Fui. Coloquei flores frescas. Sentei na grama. Antônio, comecei. Faz 2 anos. 2 anos desde que tudo mudou. Você me avisou. Disse para acreditar quando pessoas mostrassem quem são. Bruno mostrou. E eu acreditei. Doeu. Meu Deus, como doeu. Mas foi certo. Porque agora estou livre. Livre da manipulação. Livre da dor constante. Livre para viver. Bruno está tentando mudar. Acho. Espero. Mas não é minha responsabilidade mais. Ele é adulto. Faz escolhas. Vive consequências. E eu escolho paz. Escolho respeito. Escolho a mim. Obrigada, amor, por me ensinar isso, por me preparar, por me amar o suficiente para ser honesto, mesmo quando estava morrendo. Te amo. Sempre amarei. Mas agora vou viver. De verdade. Levantei. Limpei lágrimas. Sorri. Virei e fui embora. Não olhei para trás. E aqui estou, quase 62 anos, viúva, mãe de filho preso, ex-sogra de golpista viral. E sabe de uma coisa? Estou bem, melhor que bem. Estou feliz, de verdade, porque aprendi. Amor sem respeito é manipulação. Família não dá direito de abusar. Bondade sem limite é fraqueza. E a coisa mais corajosa que você pode fazer? Dizer não. Para quem ama. Para quem deveria amar você. Para quem tira, mas não dá. Dizer não. E seguir em frente. Meu filho fez escolhas. Eu fiz as minhas. Ele está pagando consequências. Eu estou vivendo recompensas. Não me arrependo. Nem um pouco. E você? O que faria? Continuaria dando até não ter mais nada? Ou traçaria linha e defenderia o que é seu? Pense nisso, porque em algum lugar alguém está te usando, te manipulando, te tratando como caixa eletrônico emocional ou financeiro. E você sabe. No fundo, você sabe. A pergunta é: vai acreditar? Vai agir? Ou vai esperar até perder tudo? Não espere. Proteja-se. Defenda-se. Valorize-se. Porque você merece. Merece respeito. Merece honestidade. Merece ser amado de verdade. Não só quando é conveniente. Não só quando tem algo a oferecer. Sempre. Obrigada por ouvir minha história. Se ajudou alguém a encontrar força, valeu tudo. E lembre-se, quem te trata como caixa eletrônico não merece sua herança. Não merece sua lealdade. Não merece você. Feche as contas. Todas elas. Literal e figurativamente. E viva.
realmente viva. Cuidem de vocês mesmos. Vocês merecem.